Olá, caros alunos! Mais uma vez estamos aqui para aprender mais um pouquinho de História. Esta videoaula de História do segundo ano, capítulo 10, que trata aí da emancipação política. Iremos rever alguns conceitos, alguns pontos que já foram estudados em videoaulas anteriores. Espero alcançar o objetivo de proporcionar a todos vocês maior conhecimento nesta área. Hoje é revisão do capítulo 10, que trata aí da emancipação política do Brasil. Vimos em aulas anteriores alguns pontos relevantes que chegaram a culminar com a independência do Brasil. Temos essa imagem que já foi interpretada em outro momento, que retrata ou é uma representação justamente parecidíssima com a representação da independência do Brasil nesse quadro de Pedro Américo de 1888. A administração de Pombal vai estar na gênese da explicação desse conteúdo, e é importante salientarmos esses pontos porque há uma maior compreensão com relação à emancipação política. No reinado de Dom José I, o ministro e homem forte do governo chamado aí Sebastião José de Carvalho e Melo, ou Marquês de Pombal, ele teve uma política à frente do Estado português e ficou conhecido como um reformista iluminado ou ilustrado. Com o advento do renascimento cultural, com o advento aí do iluminismo, o campo de ideias a partir da Europa vai revolucionar o comportamento político também. Então, quando o iluminismo fomentou as suas ideias, reis absolutistas europeus que não quiseram abrir mão do trono, mas também estiveram sendo simpatizantes de algumas ideias iluministas, reformaram o seu reinado, e nessa reforma, não abdicando do absolutismo, foi conhecido aí como o despotismo esclarecido. Então, dentro desse contexto, Marquês de Pombal também, ele articula entre o absolutismo e o iluminismo, e ele foi muito importante no governo português. Pombal ele vai se empenhar em fortalecer a economia do Estado e tirar Portugal da posição de inferioridade, por exemplo, em que se encontrava em relação a outros países europeus. Então, para isso, tomou uma série de medidas que afetaram fortemente Portugal e sua colônia na América, no caso aqui o Brasil. Algumas dessas medidas já foram discutidas em aulas anteriores, e aqui eu estou repetindo-as. Diz assim: incentivou o comércio ultramarino português com o objetivo de acumular e reter capital em seu país, criou empresas manufatureiras geridas diretamente pelo Estado português, protegeu os mercadores portugueses da concorrência, constituindo companhias privilegiadas de comércio, a exemplo da Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão em 1755 e da Companhia Geral de Pernambuco e Paraíba, 1759. Aumentou o controle sobre a economia brasileira, instituindo o Real Erário em 1761, órgão incumbido de cobrar impostos sobre o ouro brasileiro e combater o contrabando e a sonegação fiscal. Essas foram as medidas na administração de Marquês de Pombal. No Brasil, antes da independência política, houveram algumas revoltas, as quais podemos citar a Conjuração Mineira, a Conjuração Baiana e a Insurreição Pernambucana. Então, a opressão que Portugal exerceu no governo e no reinado de Dona Maria e de seu filho Dom João vai contribuir para a ocorrência de vários movimentos de rebeldia aqui no Brasil, os quais nós já citamos aí os três mais importantes movimentos de rebelião à coroa portuguesa. A Conjuração Mineira ela ocorreu no século XVIII, e a partir de 1760
o governo português reagiu ao declínio da produção do ouro no centro-sul brasileiro, aumentando aí a vigilância sobre os impostos cobrados na região. E vai somar a isso aí os abusos, os desmandos do governo ou do governador da capitania de Minas Gerais, Luiz da Cunha Menezes, de 1783 a 1788, e se compreenderá o clima de revolta ali existente na época. Em julho de 1788 chegou a Minas Gerais um novo governador, o Visconde de Barbacena, que tinha sido encarregado de lançar a derrama. A derrama era a cobrança forçada de dívidas em atraso, e em 1751 ficou aí estabelecida que o Brasil deveria pagar a Portugal 100 arrobas anuais de ouro caso a cota não fosse contemplada ou completada, melhor dizendo, seria lançada aí a derrama, a cobrança obrigatória desses impostos. Então a derrama do quinto do ouro, 20% aí da extração, e investigar a vida dos devedores da Fazenda Real, né? Então, na época, Minas Gerais devia a Portugal mais de 500 quilos de ouro, muito ouro, e não tinha como pagar. Então a derrama veio afetando o conjunto da sociedade mineira, pois a metrópole considerava que a dívida era de todos. Então é nesse clima, é nesse contexto que alguns, dos quais podemos citar o Tiradentes, começaram a articular maneiras de não estar mais subjugado ao domínio Portugal. E a Conjuração Mineira, essa revolta, acontece justamente nessa circunstância. Vale salientar que na Conjuração Mineira não tem adeptos, ou melhor dizendo, os líderes, os idealizadores, eles não estavam abraçando a causa da abolição dos escravos, da escravidão, perdão. Então, eram homens, boa parte da elite, e que queriam manter a escravidão. Esse é um ponto de divergência, ou diferente, aliás, de diferença entre a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana. Enquanto a Conjuração Mineira não lutava aí pela liberdade dos escravos, a Conjuração Baiana já tinha como bandeira, né, o fim da escravidão. Na Conjuração Baiana, enquanto os principais envolvidos da Conjuração Mineira eram homens de negócio e intelectuais de origem europeia, daí não querer a abolição da escravidão, já os rebeldes baianos eram em sua maior parte mestiços, ou negros ou pobres, daí eles lutarem pelo fim da escravidão. Então, como muitos deles exerciam o ofício de alfaiate, também a Conjuração Baiana de 1798 ficou conhecida como Revolta dos Alfaiates. A Conjuração Baiana, ela teve aí a proclamação na Bahia de uma república semelhante à da França, em que todos, brancos, negros ou mestiços, tivessem liberdade e igualdade de tratamento. Falava também da abertura do Porto do Salvador para o livre comércio, além das medidas para dinamizar o mercado ou comércio de pau-brasil, tabaco e açúcar, e diminuir aí os impostos e aumentar os soldos, os salários para 200 réis diários. Aumento também da oferta de alimentos, era a bandeira aí dos conjurados baianos. A falta de carne e farinha de mandioca afetava duramente os mais pobres, e a isonomia, que é o princípio geral do direito segundo a qual todos são iguais perante a lei, no tocante à ascensão da hierarquia militar. Então, para ascender militarmente, existia, infelizmente, né, acepção, discriminação, e eles lutavam aí para que não houvesse, né, nenhum tipo de discriminação com relação à ascensão da hierarquia militar, além de o fim do preconceito contra os negros. Então, essas eram as bandeiras dos conjurados ou da Conjuração Baiana.
Temos aqui uma questão que trata aí da Inconfidência Mineira e vamos meditar um pouquinho nela. Nessa revisão, essa questão diz o seguinte: a aquarela do artista João Teófilo, aqui reproduzida, dialoga com a pintura de Pedro Américo, Tiradentes Esquartejado, de 1893, sobre a obra de João Teófilo, publicada na capa de uma revista em 2015. É possível afirmar que, então, percebo nessa imagem que, como o próprio texto está dizendo, está dialogando com uma outra imagem já conhecida na história de Tiradentes Esquartejado. Essa tem um acréscimo aí de umas cabeças de negros, e o Tiradentes todo esquartejado, tem uma cruz, uma representação também aí do cristianismo. E aí o que esse autor quer repassar? Então vejamos o que nós podemos afirmar a partir da leitura dessa imagem. Letra A: trata-se de uma obra baseada em um quadro do gênero da pintura histórica, sendo que no trabalho de Pedro Américo, o corpo de Tiradentes, no patíbulo, afasta-se de uma figura de Cristo, exemplo maior de Marte. A expressão que ele diz aí de apartar ou afastar-se da figura de Cristo, ela não é uma verdade, pelo contrário. O quadro de Pedro Américo, tanto ele como esse aqui, há uma proximidade da figura de Tiradentes com a figura de Cristo. Há essa cogitação aqui, justamente nessa representação. Portanto, a gente pode já ter essa percepção alternativa A. Letra B: utilizando-se das mesmas formas de corpo esquartejado de Tiradentes pintado por Pedro Américo, o autor limita o número de sujeitos esquartejados e acentua o tom conservador da aquarela. Letra C: a imagem fala sobre seu contexto de produção na atualidade, utilizando-se do simbolismo de Tiradentes e procurando ampliar a presença de negros como sujeitos sociais nas lutas coloniais e anti-escravistas. Letra D: Tiradentes consolidou-se como uma arte nacional no quadro de Pedro Américo. Daí a necessidade do pintor de retratar seu corpo esquartejado. A obra de João Teófilo, que é essa representada aí nessa imagem, mostra que os mártires, embora negros, são um tema do passado. Qual dessas alternativas é a correta? A alternativa correta é a letra C. Percebam que no início da minha fala eu disse que tem as cabeças de negros, e é justamente isso que o autor tenta aproximar, mostrando que os negros estiveram sendo sujeitos sociais nas lutas coloniais, coisa que o quadro de Américo tinha excluído também. Então a letra C é a alternativa correta quando diz: a imagem fala sobre seu contexto de produção na atualidade, utilizando-se do simbolismo de Tiradentes e procurando ampliar a presença de negros como sujeitos sociais nas lutas coloniais e anti-escravistas. Com o bloqueio continental, Napoleão Bonaparte, tentando ser o senhor da Europa, ele decretou o bloqueio continental. Nesse decreto imposto pelo imperador francês, Napoleão Bonaparte proibia todos os países europeus de comercializar com a Inglaterra ou receber navios ingleses em seus portos. Então essa proibição de Napoleão Bonaparte vai respingar diretamente aqui na independência do Brasil. Vai ser um dos fatores que ajudará no processo de independência do Brasil, porque a família real portuguesa, ela vem para o Brasil e há uma interiorização aí da metrópole. Então, com
com esse clima aí que estava sendo gerado lá na Europa, a Inglaterra continuou comercializando com Portugal e Portugal sofreu a invasão do exército napoleônico. Então a família real portuguesa teve de se transferir aí para o Rio de Janeiro, e a transferência da corte da família real vinda de Portugal para o Rio de Janeiro não foi uma decisão repentina. Já há algum tempo passados, intelectuais e políticos portugueses já estavam propondo a formação de um império luso-brasileiro, luso se reportando aí a Portugal. Então, um império que intercalasse aí Portugal e Brasil, com a sede já no Rio de Janeiro, a fim de proteger os domínios lusos ou portugueses e defendê-los aí das agressões, de potências europeias. Então, já havia essa cogitação a longo prazo. Então, vejamos aqui esta questão 2, que trata justamente dessa invasão na Península Ibérica. Diz assim a questão: a invasão da Península Ibérica, ou seja, em Portugal e também na Espanha, pelas forças de Napoleão Bonaparte, levou a coroa portuguesa, apoiada pela Inglaterra, a deixar Lisboa e instalar-se no Rio de Janeiro. Tal decisão teve desdobramentos notáveis para o Brasil. Entre eles, vale ressaltar que Portugal, ou a coroa portuguesa, a família real, quando vem para o Brasil, ela recebe apoio da Inglaterra. Então, isso não vai ser, de certa forma, uma ajuda apenas, uma prestação de favor, mas a Inglaterra tinha interesses escusos por trás dessa iniciativa. Então, vejamos o que vai ter como desdobramento dessa vinda da família real para o Brasil, apoiada pela Inglaterra. Entre eles nós podemos citar: letra A, a chegada ao Brasil do futuro líder da independência, a extinção do tráfico negreiro e a criação das primeiras escolas primárias. Letra B, o surgimento das primeiras indústrias, muitas transformações arquitetônicas no Rio de Janeiro e a primeira Constituição do Brasil. Letra C, o fim dos privilégios mercantilistas portugueses, o nascimento das universidades e algumas mudanças nas relações entre senhores e escravos. Letra D, a abertura dos portos brasileiros a outras nações, a assinatura de acordos comerciais favoráveis aos ingleses e a instalação da imprensa régia. Letra E, a elevação do Brasil à categoria do Reino Unido, a abertura de estradas de ferro ligando o litoral fluminense ao Porto do Rio e a introdução do plantio do café. Respondam. A alternativa correta é a letra D. Lembrem que eu disse que o apoio da Inglaterra tinha interesses por trás disso tudo. Então, a abertura dos portos brasileiros a outras nações. Até então, Portugal tinha um monopólio desse comércio entre Brasil e a Europa. Agora, com a vinda da família real e o apoio da Inglaterra, os portos brasileiros estariam abertos a outras nações, principalmente a nação amiga. E quem é a nação amiga? Com certeza, nesse contexto, é a Inglaterra. Então, a abertura dos portos brasileiros a outras nações, a assinatura de um acordo comercial favorável aos ingleses. Só para se ter uma ideia, os impostos que eram cobrados sobre os produtos ingleses eram menores do que os impostos cobrados dos produtos portugueses. Então, percebam que a Inglaterra foi a maior beneficiada na abertura dos portos às nações amigas. E a instalação da imprensa régia, que foi uma das medidas também que a família real, quando chegou aqui no Brasil, além de ter criado o Banco do Brasil, entre outras
né, benfeitorias aqui no estado brasileiro. A abertura dos portos brasileiros e seus desdobramentos. 6 dias depois de sua chegada ao Brasil, Dom João decretou a abertura dos portos brasileiros às nações amigas. Já mencionei isso agora nessa questão anterior. E estipulou imposto de 24% para as mercadorias estrangeiras. Então, todos os estrangeiros que viessem comercializar com o Brasil eram cobrados 24% de imposto nessas mercadorias. Então, essa medida inevitável, já que os portos portugueses estavam ocupados pelos franceses, trouxe benefício para o Brasil, pois a partir daí as exportações brasileiras não tinham mais de passar por Portugal, o mesmo acontecendo com os produtos que viessem de outros países para cá. Quando Dom João e a família real chegam ao Brasil, vão tomar algumas medidas, algumas ações administrativas. Então, uma vez instalado o governo de Dom João, que empenhou-se em modernizar a cidade do Rio de Janeiro, assemelhando-se aí a Lisboa. Multiplicaram-se as obras em solo carioca, abriram-se vias para facilitar a circulação de pessoas e mercadorias, construíram-se novas habitações com amplos jardins e janelas envidraçadas, que permitiam a entrada de luz, e instalaram-se importantes órgãos político-administrativos, como o Ministério e o Conselho de Estado, a Intendência da Polícia, o Erário Régio, o Banco do Brasil e a Casa da Moeda. Além disso, foram criadas importantes instituições científico-culturais, como a Imprensa Régia, já mencionei na questão anterior, que publicou livros, folhetos e o primeiro jornal feito aqui no Brasil. Próxima questão de número 3. A transferência da corte trouxe para a América Portuguesa a família real e o governo da metrópole. Trouxe também e, sobretudo, boa parte do aparelho administrativo português, personalidades diversas e funcionários régios continuaram embarcando para o Brasil atrás da corte, por seus empregos e dos seus parentes, após o ano de 1808. Os fatos apresentados se relacionam ao processo de independência da América Portuguesa por terem, letra A, incentivado o clamor popular por liberdade, letra B, enfraquecido o pacto da dominação metropolitana, letra C, motivado as revoltas escravas contra a elite colonial, letra D, obtido o apoio do grupo constitucionalista português, e letra E, provocado os movimentos separatistas das províncias. Respondem. A alternativa correta é a letra B, que enfraqueceu o pacto da dominação metropolitana. Lembrem, quando eu falei para vocês, que houve a abertura dos portos às nações amigas. Então, o pacto colonial foi enfraquecido, outras nações começaram a virem negociar com o Brasil sem passar mais por Portugal. Então, esse foi um dos desdobramentos também aí da administração joanina, da transferência da corte para a América Portuguesa, ou seja, para o Brasil. O Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve, ou seja, quando a família real veio para o Rio de Janeiro, a transferência da corte havia criado aí uma fratura no Império Português. A metrópole, ou seja, Portugal, privada de seu soberano, do seu rei, perdera agora suas antigas funções, e a colônia, no caso aqui o Brasil, por sua vez exercia agora a função de metrópole. O reino começou a ser gerido agora
da colônia, daqui do Brasil. Então, o reino ficou unido. O Brasil se tornou aí a sede do Império Português. Então, essa situação acirrou os conflitos de interesse entre as forças políticas que disputavam benefícios e poder no Império Português, imediatamente de seus membros, independentemente de seus membros serem brasileiros ou portugueses e estarem lá ou aqui. O conflito de interesses houve nesse determinado momento. Então, como temos essa questão que fala sobre esse Reino Unido, vejamos essa questão de número 4. Diz assim: a emancipação política do Brasil, ou a independência política do Brasil, deu-se no contexto de insatisfação portuguesa diante da atitude protelatória de Dom João VI. A elevação do Brasil à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves em 1815 provocou descontentamentos posteriores, até que a solução encontrada envolveu o retorno da corte para Portugal em 1821. Sobre a temática, assinale a alternativa, a afirmativa correta. Vejamos. Letra A. Dom Pedro I, na condição de príncipe regente, atendeu aos clamores populares, decidiu desobedecer à convocação das Cortes de Lisboa em manifestação pública no Rio de Janeiro, no dia 9 de janeiro de 1822. Letra B. Os partidários da manutenção da corte portuguesa no Brasil eram favoráveis à abolição da escravidão, à reforma agrária e ao rompimento definitivo com a antiga metrópole. Letra C. A Revolução do Porto, movimento de cunho liberal que eclodiu em 24 de agosto de 1820, tinha a intenção de emancipar o Brasil, desmembrando o que ainda estava no Império Trabalhinho Português. Letra D. Dom João VI retornou a Portugal em 1821, após ter se recusado a atender às manifestações populares que o pressionavam a jurar obediência à nova Constituição Portuguesa. Letra E. Dom Pedro I, profundamente marcado por concepções liberais democráticas, acatou as deliberações da Assembleia Constituinte de 1822. Qual dessas alternativas é a correta? É a alternativa A. Percebam que quando a corte portuguesa volta para Portugal, o rei Dom João volta, o príncipe regente, o filho de Dom João, no caso aí Dom Pedro, que se tornou aí Dom Pedro I, imperador, ele foi convocado para ir para Portugal. Brasil sairia da condição agora de sede do Império Português e voltaria a ser colônia. E Pedro, ele resistiu a essa convocação, conhecida aí como Dia do Fico. A história tradicional diz: se é para o bem geral de todos, diga ao povo que fico. Então, em 9 de janeiro de 1822, foi justamente conhecido aí como Dia do Fico. Então, a letra A é a correta quando diz que Dom Pedro, na condição de príncipe regente, que ficou aqui administrando o Brasil quando seu pai voltou para Portugal, atendeu aos clamores populares e decidiu desobedecer as convocações da Corte de Lisboa em manifestação pública no Rio de Janeiro, no dia 9 de janeiro de 1822. E a partir daí, até 7 de setembro, foi consumada aí a independência do Brasil. A insurreição pernambucana, já falei para vocês da Confidência Mineira, Conjuração Baiana e agora a insurreição pernambucana. O governo de Dom João VI, ele beneficiou sobretudo a elite do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, particularmente
os produtores e comerciantes dedicados ao abastecimento da corte. Então, esses grupos, eles ascendiam, eles cresciam no império, sobretudo através de privilégios, como de cobrar impostos, da obtenção de títulos de nobreza e de empregos concedidos pelo governo joanino. Então, essa situação vai gerar um desconforto, uma insatisfação no Nordeste e vai gerar aí a insurreição pernambucana. Então, percebam que no Brasil foi levado aí alguns conflitos antes da independência. A Revolução do Porto e o Brasil. Na questão anterior falou um pouquinho sobre essa Revolução do Porto, que enquanto aqui no Brasil Dom João VI e seus aliados desfrutavam de poder e privilégio, já em Portugal a maioria da população já vivia pobremente e enfrentava um misto de crise econômica e também de caos político, pela ausência também da corte. Os prejuízos causados pela ocupação francesa e a transferência da corte para o Brasil em 1808 provocou essa instabilidade política lá em Portugal. Então, da perda dos lucros do comércio com o Brasil decorrente da abertura dos portos brasileiros, dos quais a Inglaterra foi a maior beneficiária, da presença militar inglesa em Portugal e a partir de 1815. Então, é que com a queda de Napoleão, forças militares inglesas se instalaram no reino sob o comando do Marechal Beresford, a quem foi dado o título de Lorde Protetor de Portugal. Então, quando houve essa situação, uma ala liberal lá em Portugal decretou aí uma constituição, foi feita uma corte constituinte e exigiu a ida da família real para Portugal. A Revolução do Porto também está dentro do processo que culminou aí com a independência do Brasil. Então foi importante porque uma vez que Dom João volta para Portugal, quem fica aqui no Brasil é o seu filho, Dom Pedro I, e com a pressão popular e outros arranjos políticos terminou decretando a independência do Brasil. A regência de Dom Pedro é justamente na ausência do seu pai, que vai para Portugal. Então, nesse ambiente de incertezas, deputados brasileiros foram a Lisboa com a expectativa de participar da elaboração da Constituição. O conflito de interesse se acirrou em 1º de outubro de 1821. Chegaram ao Rio de Janeiro decretos das cortes contendo as decisões tomadas pelos deputados reunidos em Lisboa. E aqui, o que eles decidiram? Portugal decidiu o seguinte: as províncias brasileiras, inclusive o Rio de Janeiro, deveria ser administrada por juntas de governo eleitas localmente. Segundo, as tropas, a polícia e as milícias ficariam sob a ordem de um comandante de armas nomeado por essa junta. Terceiro, tanto a junta de governo quanto o comando das armas deveriam obediência a Lisboa, a Portugal, às cortes de Lisboa. E a regência de Dom Pedro foi dada como extinta. Dom Pedro já não teria mais autoridade de governança aqui no Brasil, devendo o príncipe regente voltar imediatamente para Portugal. Então, tais decretos atingiram em cheio as pretensões dos grupos que apoiavam aí Dom Pedro I. Quinta questão. Vejamos. Leia os itens a respeito da Revolução Pernambucana de 1817. Primeiro, possuía forte sentimento anti-lusitano contra os portugueses, resultante dos aumentos dos impostos e dos grandes privilégios concedidos aos comerciantes portugueses. Vimos isso. 2. Teve a participação apenas dos sacerdotes e militares, não contando com o apoio de outros segmentos da população. 3. Foi uma revolta sangrenta que durou mais de 2 meses e deixou profundas marcas no Nordeste, com os combates armados passando do Recife para o Sertão, estendendo-se também a Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte. 4. A revolta foi sufocada apenas 2 anos depois por tropas aliadas, reunindo forças armadas portuguesas, francesas e inglesas. 5. Propunha
a república com a igualdade de direitos e a tolerância religiosa, mas não previa a abolição da escravatura. É correto apenas o firmado em. Letra A, o item 1, 2 e 3 estão corretos. Letra B, o item 1, 3 e 5 estão corretos. Letra C, 1, 4 e 5 estão corretos. Letra D, 2, 3 e 4 estão corretos. Ou letra E, 2, 3 e 5 estão corretos. A alternativa correta é a letra B, o item 1. Tínhamos já comentado isso aí no slide anterior. O 3 também está correto e o 5º está correto. Esses itens é que estão corretos. Muito bem, obrigado pela atenção. Até mais e fiquem todos na paz.